Do Senhor. Abra sua Bíblia nesta noite em Mateus capítulo 18, versículo de número 15. Mateus capítulo 18 e o versículo de número 15 adiante. Aleluia. Até o versículo de número 18. Vamos ler 3 versículos nesta noite. Mateus 18, do verso 15 ao 18. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras sejam confirmadas. E se não a escutar, diz eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será desligado no céu. Aliás, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero chamar a atenção da igreja para esse culto de ensino. E o tema desta doutrina é a liderança e a disciplina na igreja. Diga assim: a liderança e a disciplina na igreja. Hoje falaremos sobre um tema muito importante para a vida da igreja: a disciplina na comunidade de fé, especialmente em relação ao pecado de um irmão. A disciplina não é apenas um ato corretivo, é um reflexo do amor e da responsabilidade de uma igreja que busca a santidade e a unidade em Cristo, como nos ensina Mateus, o capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Aleluia. Temos um papel ativo em restaurar os irmãos que pecam e, em última instância, agir em amor quando a restauração não ocorre. Assim como Deus deseja que todos se aproximem dele, nós, como igreja, devemos nos esforçar para restaurar, mas também agir com sabedoria quando a disciplina se torna necessária. Esse assunto que nós vamos trabalhar com ele nesse culto de ensino nesta noite é um assunto pela qual nem todos os líderes estão mais trabalhando assim. Parece que até que disciplina no meio do povo de Deus virou coisa do passado, ou ficou sendo coisa do passado. Mas à luz da Bíblia, nesta noite, nós vamos aprender que a igreja de Jesus Cristo tem o puro dever de continuar trabalhando até o final, onde nós vamos ver que a disciplina é algo pela qual, além de restaurar a pessoa que errou, dar saúde
e há uma transformação poderosa da parte de Deus na vida dele e na vida dela, se assim quem errou aceitar. Quando está entendendo, diga amém. Amém. Então, para nós entender melhor o decorrer do assunto, queremos destacar nesta noite 3 tópicos dentro desse assunto, onde vamos extrair lições extraordinárias para a nossa vida cristã. Aleluia. O primeiro tópico é a responsabilidade do irmão que peca. Diga assim, a responsabilidade do irmão que peca. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 15. Você fica com a sua Bíblia aberta para nós fazer uso da palavra nesta noite para o nosso aprendizado. Em Mateus 18, 15 está escrito: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreendo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então o que é que o texto está dizendo aqui? Se alguém pecar contra um irmão da igreja, então um irmão que foi ferido vai até a pessoa que pecou contra ele ou ela, e aí, em particular, vai rever que de alguma maneira há uma reconciliação, um pedido de perdão, e ali os dois se tornar de volta reconciliados. Abra um parênteses para dizer que é necessário o irmão que errou, ou a irmã, querer receber o que feriu. Porque como alguém vai chegar até alguém para acertar um assunto, se a pessoa que errou não quer receber? Nesse caso, se a pessoa não quiser receber o irmão que a pessoa feriu, então automaticamente vai passar para ser levado a mais testemunha. Fechando parênteses, que eu quero me deter um pouco aqui nessa ida do irmão ferido até o outro que pecou. Observe o texto. Quando o irmão cai em pecado, nossa primeira atitude deve ser de buscar a restauração através do amor e da correção. Esse pecado que eu estou falando aqui nesta noite, em primeiro lugar, nós queremos tratar aqui do pecado de morte. Pecado que escandaliza a igreja, que a pessoa congrega. Pecado esse que pelo qual, em vez de a igreja crescer, ela pode se tornar uma igreja sem crescimento, por conta do erro que causou o quê? Escândalo. Quem está entendendo? Então vamos ver 3 pontuações nesta noite dentro desse tópico, o qual eu falei, a responsabilidade do irmão que peca. Primeiro ponto: a proximidade da repreensão. A proximidade da repreensão. Jesus nos ensina aí diretamente ao irmão que pecou. Esta é uma demonstração de amor e cuidado, e deve ser feita em privado para preservar a dignidade do irmão. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Abra sua Bíblia para mim acompanhar nesta noite. Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6, e o versículo de número 1 diz assim: Irmão, se alguém for
surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura ou com espírito de mansidão, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, o que é que o texto está dizendo? Se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido em algum pecado, então aquele que é espiritual vai até a pessoa que errou para tentar restaurar esta alma para Deus. Mas a forma de ir, tem que prestar bastante atenção nisso. A forma de ir até a pessoa é com o espírito de brandura, o espírito de mansidão, ou seja, vá com mansidão e sabedoria. Porque a ida não é para condenar, a ida não é para meter o dedão e apontar, a ida não é para destruir quem errou. A ida tem propósito, qual? Restaurar. A ida tem propósito, qual? Fazer com que o irmão, a irmã tenha plena consciência que errou. Despertar nela ou nele o reconhecimento do erro sem precisar de condená-lo ou condená-la. Também não é para chegar e passar a mão e dizer: você está certa, você está certo. Afinal de contas nós somos carne. Afinal de contas a carne é fraca. Afinal de contas a gente é imperfeito. Afinal de contas ainda estamos nesse corpo mortal. Afinal de contas somos sujeitos a errar. Não, não é assim. Isso aí Deus não quer, esta forma de aconselhamento. Então, já que não é para condenar e nem é tão pouco para passar a mão, e como é também o que deve ser falado? O que deve ser falado é abrir a Bíblia à luz das Escrituras, pedindo permissão para a pessoa ter aquela conversa, e a pessoa permitir, ali sentar e dizer, em aconselhamento com sabedoria e mansidão, mostrar que a pessoa errou e precisa reconhecer o seu erro. Ok? Reconhecer o seu erro, pois está na frente de uma pessoa que foi conversar. Detalhe: a pessoa que for conversar com alguém que foi achada em falta, como está escrito aqui em Gálatas capítulo 1, não precisa ser tão somente do ministério. A primeira ida é aquele que descobriu a pessoa que errou, a pessoa que ficou ciente que a pessoa pecou. Ainda não tem nenhum cabimento em vir ao ministério. Então, se você descobrir que alguém está em pecado, à luz da Bíblia você precisa ir até essa pessoa sozinha ou sozinho, sem precisar de levar ninguém, e também sem antes conversar com ninguém. Não é para repassar o pecado do irmão, é para ir até lá com espírito de mansidão, sentar, conversar, abrir um diálogo amigável e com sabedoria, de alguma forma trazer o irmão e a irmã ao arrependimento. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ao arrependimento. Então qualquer um membro, só não pode vir um de fora, mas qualquer um membro da igreja local pode ir até a pessoa que errou da igreja local. Não é tu sair da Jesus é Vida e aconselhar o irmão que errou da outra igreja, não. Porque tem gente que faz isso, faz parte de uma igreja, e quando nota que alguém da outra igreja errou em alguma coisa, vou pegar a Bíblia e vou até lá. Não tem condições, certo? Isso é para a igreja e a membresia faz parte. Quem está entendendo? Glória a Deus. Muito bem. Aí alguém nesta noite pode até pensar assim: mas nós somos um corpo só. É um corpo só de Cristo. Mas como em Apocalipse está escrito as cartas para as 7 igrejas, e a palavra lá está no plural, então só não existe uma igreja só. Tem muitas, quem está entendendo? E já tem muitas. Em Apocalipse está escrito que foi 7 governos, cada um governa a sua. Então a pessoa tem que ter essa plena noção de não sair da igreja de ninguém para ir para outra igreja tentar aconselhar, tentar fazer aquilo, tentar fazer aquilo outro. Não.
a igreja local é que vai cuidar desse detalhe do membro da própria igreja. Quem está entendendo, irmão? É isso aí. Então, a pessoa vai tentar restaurar essa pessoa. E se, ao que o texto diz quando a gente leu: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhas teu irmão. Então o versículo 15 do capítulo 18 de Mateus diz que o irmão vai lá. Mas em Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz que o irmão é para ir com espírito mansidão e com sabedoria. E detalhe, não adianta primeiro abrir uma fofoca grande para todo mundo ficar sabendo, para depois a pessoa ir. Então não fez nada. Primeiro que a pessoa não vai receber, porque descobriu que a pessoa antes disso já fez um ninho. Então a pessoa não vai aceitar. Então é a pessoa ficar sabendo e ir lá calado, e vai tentar restaurar aquela vida. Se o pecado que a pessoa errou foi porque feriu aquela pessoa que está presente com ela ou com ele, então ali se resolve, sem precisar trazer a igreja. Há um pedido de perdão, há um abraço e ok? Tudo certo. Se a pessoa que foi descobrir que o pecado que a pessoa praticou foi pecado para a morte, pecado de imoralidade sexual, pecado que um membro não tem condições de resolver, então isso vem para o líder da igreja. Vamos até o líder, porque esse pecado aí é pesado. Aí alguém diz assim: quem pesou o pecado na balança para saber o peso maior? Aí à luz da Bíblia é fácil de dizer. Quando Moisés escolheu 70 anciões para resolver a pequenas causas, está dizendo os pecados menos graves. E as causas pesadas ia para ele, está dizendo os pecados então o pecado mais grave não é mesmo que resolve, é o líder. É Bíblia ou não? Isso aqui é a luz da Bíblia. Então, nem todo tipo de pecado um membro pode resolver. E qual é o pecado que um membro pode resolver? É que nem eu já falei. Você se sentiu ferido com o irmão, então você vai lá e resolve tranquilo. Você se sentiu ferido com a irmã, você vai lá e resolve tranquilo. Isso se a pessoa que feriu você querer lhe receber. Se não querer lhe receber, você passa para o líder tomar outras medidas. Quem está entendendo? Muito bem. Então vamos lá. Agora, segundo ponto, o processo de restauração. O objetivo não é condenar, mas ganhar o irmão de volta. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 19 ao 20. O objetivo não é condenar, mas é para quê então, igreja? Ganhar o irmão de volta. Tiago 5, 19 ao 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, ou seja, trazer de volta para a verdade, versículo 20, saibam que, eu estou falando Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecado. Aqui não está se referindo a passar a mão em pecado. Aqui está se referindo que a pessoa saiu da verdade, se desviou da verdade e foi para o mundo, e você foi lá, conquistou a pessoa para vir para Jesus de volta. Então aquele erro que a pessoa deu de ir para o mundo, que já entrou a sua alma na condenação, você que conseguiu trazer aquela pessoa de volta para Cristo, automaticamente aquela pessoa recebeu o perdão de Deus, e por conta disso os seus pecados foram perdoados. E a palavra de cobrirá uma multidão de pecados está se referindo a que os pecados foram perdoados por Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então a multidão de pecado aqui é a multidão de erro daquela pessoa, e aquela pessoa foi perdoado pelo Senhor. E você conseguiu trazer uma alma que estava na morte espiritual, e você trazeu para a vida, que é Cristo. Amém? Então devemos nos lembrar de que todos somos suscetíveis ao pecado. Então quando você for até a pessoa,
Você deve ir na sua mente que você não é melhor que ele, você não é melhor que ela. Apenas você não está praticando o que ele está praticando ou o que ela está praticando. Mas você vai com aquilo na mente que você também é sujeito a qualquer momento, se não se deixar de vigiar, a errar. Então quando você vai com aquele pensamento de ter maior cuidado, porque você é sujeito também a qualquer momento a tropeçar, no momento que você deixar de vigiar, você vai chegar com aquela pessoa com muito cuidado, para que você também não venha a ser tentado, ou pelo mesmo pecado que a pessoa errou, ou até mesmo por não saber falar com a pessoa, e aí no lugar de resolver tem um levante. Se a pessoa está no erro, você chegar condenando e apontando, então você não vai ganhar aquela pessoa. Automaticamente Satanás vai traçar uma ira ali, um ódio, uma raiva, uma coisa, e de repente você não vai saber mais lidar com a situação. Em vez de melhorar, piorou. É por isso que a Bíblia deve estar dizendo: vá ele sozinho, mas vá com cuidado, e vá com mansidão e com sabedoria. E detalhe, irmão, eu quero até aqui dizer que é motivo para você até jejuar para ir lá, viu? Não, eu conheço a Bíblia, eu vou lá e vai ser fácil. Sabe o quê? Jejum primeiro. Faça uma consagração primeiro antes de ir, para que o Senhor faça cair toda a barreira por terra. Aleluia. Aí você chega sem jejuar, sem consagrar, sem nada, só porque você conhece alguma coisa a respeito da Bíblia e quer resolver essa situação. Aí você chega lá e deu um erro porque você não estava preparado. Quem disse que conhecimento é estar preparado de tudo? Conhecimento é saber, mas o preparar é o sacrifício. A gente precisa jejuar ou consagrar para ir resolver certa situação, para que o Senhor entre na frente e faça cair por terra qualquer barreira, qualquer levante do inimigo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Enquanto você está conversando, o Espírito Santo está trabalhando no coração daquela pessoa para rever o seu erro, rever a sua situação e entender que errou. A igreja está entendendo isso? Glória a Deus. Terceiro ponto, o papel da igreja. A disciplina. Terceiro ponto. Agora entra a ação da igreja sobre a pessoa. A disciplina na igreja é um reflexo da união entre os membros. Precisamos estar prontos para ajudar e apoiar uns aos outros em momentos de fraqueza. Observe. Até aqui, a disciplina ainda ela não entra, porque está havendo uma forma de restauração, de conseguir fazer com que a pessoa entenda que errou e precisa se arrepender para que possa se consertar. Está entendendo? Então, até aqui o irmão foi lá sozinho, em particular, conversou, dialogou, mostrou. Aí o texto está dizendo assim, ó: ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, se a pessoa ouvir, se a pessoa entender, se a pessoa aceitar que errou, e se a pessoa pedir perdão, aquela pessoa que foi lá e querer restauração, então a própria pessoa que está lá vai orar por ela. É membro da igreja, pode orar. A pessoa ora. E ali há uma reconciliação, uma restauração, e a pessoa está tranquilo para vir para a igreja. Amém? Você viu que no início eu separei pecado que não é para a morte, pecado de morte. Então o que não é para a morte, o membro ora e Deus dá autonomia e autoridade para resolver. Foi resolvida aquela situação, afinal de contas a pessoa errou com você. Então você, ali entre você e ela, pode, ou ele pode se consertar. Pode consertar as coisas. Amém? Agora é o segundo tópico. O papel da igreja na disciplina. Quando é que isso ocorre? Veja aí Mateus 18:16 na sua Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo 16. Mas se não te ouvir, vírgula, você já fez sua parte, você fez o que deveria fazer, mas a pessoa não quis lhe ouvir, a pessoa não quis receber, a pessoa não quis aceitar, a pessoa não quis se arrepender. Olha o que o texto diz: toma ainda contigo uma ou duas pessoas
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça ou se confirme. Então a pessoa já fez a parte dela, já fez a parte dele, mas não teve acordo, não teve como se restaurar, a pessoa não quis se despertar, não quis se arrepender, não quis fazer de forma nenhuma, aceitar o conselho do irmão ou da irmã. Aí agora chegou o momento de chamar mais 2, mais 2, ou 1 ou 2, no caso com a pessoa 3, certo? Lá vai 3 pessoas. Quando a pessoa menos esperar, chegou na porta dela ou dele, quanto? 3, porque chegou 1 no que ouvir, no que dá ouvido, agora foi 3. Só que esses 3 já não pode ser apenas membro, porque o membro já foi e não deu jeito. Então as 2 testemunhas que deve ser levar deve ser do ministério, de preferência a pessoa que tem a autoridade para visitar os enfermos, o presbítero. Então a pessoa vem ao bispo, fala o que houve, que conversou e não teve acordo. Então o bispo vai enviar 2 testemunhas, ou o pastor, o líder, com aquela pessoa. Vem cá, presbítero, vem cá, missionária, e vale. Aí já vai um membro, levando 2 pessoas do ministério. Por que tem que ser do ministério, bispo? Porque agora o negócio ficou mais grave. A pessoa não quis escutar, a pessoa não quis ouvir. Aí agora, e outra, a pessoa que vai junto com aquela testemunha tem que ser vigilante, igual com a primeira testemunha que foi. Não pode ser pessoa com a língua que é maior que o corpo, porque o que escutar lá, quando sair fora, vai dizer tudo. Tem que ser pessoa que guarde segredo. Tem que ser pessoa que escute e saiba guardar o que foi falado ali, ficar ali. Se a pessoa dessa vez aceitar e se arrepender. Então vai lá o presbítero junto com a missionária e aquele membro, ou membro que não existe membro, é membro, vai lá e aí vai. Agora o membro já não vai falar, que a primeira vez falou e deu jeito. O membro vai só estar ali. Agora quem vai falar é a primeira pessoa que tem essa responsabilidade. Se a missionária estiver no meio, quem vai falar é a missionária. Se ela não tiver o presbítero com o diácono, então quem vai falar é o presbítero. Então vai aconselhar à luz da Bíblia, mostrando que a pessoa errou com aquela pessoa que é o membro está lá presente, e precisa haver uma reconciliação. Precisa haver uma reconciliação. E que a pessoa já foi a primeira vez e a pessoa não deu ouvido, não aceitou, rejeitou. Então entre diálogo ali, entre os 3, vai ver se consegue, com amor, restaurar a pessoa de novo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quando a primeira tentativa de correção não é suficiente, a igreja entra em cena como uma extensão do amor e da verdade de Deus. Vamos fazer 3 observações. Primeira, testemunha e comunicação clara. A presença de mais pessoas serve para garantir que a correção não seja mal interpretada e que a intenção de amor seja evidente. Veja aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. 1 Timóteo 5, 19. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim: não aceite denúncia contra um presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então veja que o texto está se referindo para não aceitar uma calúnia, uma mentira contra um presbítero, se não tiver 3 testemunhas para confirmar. Só que a linha de raciocínio dessa doutrina é para entender aqui que está confirmado 3 pessoas. Que ali está confirmando que deve ser pela segunda vez 3 pessoas. Ok?
não está se referindo aqui que a palavra presbítero aqui, que já é outro caso, se caso alguém se levantar contra um presbítero da igreja, o líder não pode aceitar uma só pessoa falando, ou duas, tem que ser 3. O que está dizendo aqui é que a igreja, o que errou, precisa entender que os 3 é necessário, que Jesus mandou ir rumar, para pegar mais um ou duas com a pessoa 3, e aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, testifica que deve ser realmente 3, para ir até aquela pessoa e tentar despertar ela ou ele para o arrependimento. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Então ali vai haver aquele diálogo com sabedoria, e vai ver se consegue a pessoa se conscientizar que errou e precisa pedir um perdão. Aleluia. A segunda observação, a importância da unidade na igreja. A disciplina deve ser tratada com seriedade e não com fofocas ou críticas. Efésios capítulo 4, versículo 2 ao 3, que nós vamos ler aqui. Todos nós temos um papel na manutenção da unidade da igreja. Observa, a importância da unidade na disciplina. Então, quando se trata de 3 pessoas, se trata de unidade. Porque primeiro foi só um, agora vai 3. Ou seja, a igreja entrou com a sua unidade para resolver aquela situação daquele irmão ou daquela irmã. Veja aí Efésios capítulo 4, versículo 2 ao 3. Efésios 4, versículo 2 e o 3. Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então os 3 vai com essa finalidade, com amor, na unidade da igreja, para preservar o Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a pessoa vai se sentir amada ou amado, porque a igreja está querendo tratar aquela situação para a pessoa se erguer, para a pessoa se endireitar, para a pessoa se achegar de novo à comunhão do corpo de Cristo, e entender que errou, e entender que precisa se arrepender. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. Terceira observação, o chamar ao arrependimento. O propósito aqui é sempre trazer o irmão ao arrependimento. O amor deve ser motivador em todo o processo, nunca a vingança ou a exclusão de imediato. Primeiro o amor. Primeiro tratar com amor, para a pessoa se despertar e querer se arrepender. Quem está entendendo isso aqui? Então a pessoa já recebeu a primeira pessoa, não quis dar ouvido. Agora recebeu 3 pessoas, e entre elas 2 fazendo parte do ministério. E agora vai chegar o momento de se decidir se vai ouvir também os 3, ou se vai rejeitar como já havia rejeitado o primeiro. Veja agora, terceiro tópico, a decisão final e a exclusão do céu. A decisão final e a exclusão do céu. Vamos lá. Mateus 18, 17. Veja aí. E se não escutar, agora a pessoa não escutar quem dessa vez? As 3 pessoas, certo? E se não escutar, então é para dizer a quem? É para dizer a quem? A igreja. Então a igreja, em terceiro lugar, a igreja vai saber do pecado cometido pelaquela pessoa. Porque tentou resolver entre um irmão, não deu certo. Tentou resolver com um irmão e mais 2 testemunhos, também não deu certo. Aí agora tem que trazer para a igreja. A coisa de Deus é tão séria. As coisas do Senhor é organizada
e séria. Entendeu? Organização, Deus gosta de organização e seriedade. Então agora veio para a igreja, coisa que poderia ser evitado. Só veio para a igreja porque a pessoa rejeitou o primeiro. Só veio para a igreja porque a pessoa rejeitou as 3, que é a segunda vez que a pessoa vai levando mais 2 testemunhos. Por rejeitar essas primeira visita e a segunda visita, aí agora vai o corpo de Cristo entrar em cena. A igreja que tem uma autoridade fundamental nessa área. Já lemos o texto, né, em Mateus 18, 17. E se não escutar, diz a igreja. Agora, vírgula. Se a igreja... Quem é a igreja aqui? Quem vai representar a igreja aqui é a liderança da igreja. No caso aqui é a bispa. Vai chamar a pessoa à parte e vai entrar numa conversa. Vai entrar numa conversa. Aqui diz que se ganhar, a pessoa aceitar o erro e baixar a cabeça e reconhecer e de fato querer abandonar aquele pecado e não quer fazer isso mais, está arrependido, então também se resolve. Vai ser resolvido. Sem precisar de disciplina. Vai ser resolvido. Certo? A pessoa não quer aceitar a primeira vez, não quer aceitar a segunda vez, mas na terceira aceitou. Então ali vai haver uma restauração, uma reconciliação, com muito amor e dedicação. Quem está entendendo? Pronto. Agora vamos terminar o restante do versículo. O que é que está escrito? E se também a igreja não escutar, agora o negócio fica difícil. É quando a pessoa não quer ouvir ninguém, aceitar nada de ninguém, nem de um irmão, nem de 3, nem da igreja. Aí o líder vai passar para a igreja. Olha, fui conversar com fulano de tal, um acontecimento que houve aí, e a pessoa não quer ouvir, e a pessoa praticou tal coisa, e não quer ouvir de jeito nenhum, e já passou pela primeira vez, pela segunda, e agora é a terceira, rejeitou. Aí o líder passa para a igreja, para entrar em um comum acordo. Qual? Vamos ver o texto. E se também a igreja não escutar, já o considerado como um gentil, considera-o como um gentil. Agora, o que é um gentil? E o que é um publicano na época de Jesus? Que a gente tem que olhar o contexto na época de Jesus. Um gentil na época de Jesus, entenda isso. Quando Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do gentil, foi assim? Não, foi como? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo que a salvação não veio para o gentil, veio para quem? Para Israel. Então quando o texto está dizendo, considere-o como gentil, está dizendo, considere que não é salvo, que não irá receber salvação. E publicano, quem era um publicano na época de Jesus? Mateus era um publicano, um cobrador de imposto. E Jesus disse, deixa tudo e vem, me segue. Ele deixou lá na alfândega o seu assento, o seu lugar de cobrar imposto e seguiu a Jesus. Então quando Jesus está dizendo, considera como gentil e publicano, eram 2 classes de pessoa que Jesus de imediato na época não veio para eles, veio para Israel. Agora a salvação entrou para os gentios depois, porque o gentio se arrependeu e buscou a Deus. Diga assim, eu sou gentil, mas fui comprado pelo sangue de Cristo. A salvação entrou aí. Mas quantos gentios na época de Jesus não morreu sem ele, sem ser salvo? Quantos publicanos na época dele não morreu sem ele, sem receber a salvação? Por quê? Porque rejeitou o Senhor. Então quando a Bíblia está dizendo, considere como gentil e publicano, a Bíblia está dizendo, não tenha ele ou ela como seu irmão. Não tenha ele ou ela como ter a mesma comunhão de entrar no céu, porque para essa pessoa o céu se fecha. Quem está entendendo?
É por isso, irmão, antes de você pecar, você vigie. Antes de você pecar, você pensa 2 vezes. Porque o céu pode se fechar para mim ou para você, se a gente não tiver cuidado. Se a gente não levar as coisas de Deus a sério. O céu se fecha. Então, por rejeitar a igreja, o próprio Jesus está dizendo, olha, já que rejeitou a primeira testemunha, rejeitou mais 3 e rejeitou a igreja, você que faz parte dessa igreja, que é membro da igreja, não considera essa pessoa sendo do reino dos céus. Isso é forte? Quem está dizendo é o bispo? É a palavra. É Jesus que está ensinando a mim e a tua aqui nesta noite. Aí agora vai entrar o processo. Agora vai entrar o processo. Porque no momento que o bispo está conversando e a pessoa querer restauração e o pecado não foi para a morte, não vai precisar de disciplina. O bispo vai botar a mão, vai orar e a pessoa vai ser restaurada diante de Deus. Quem está entendendo? Mas vamos dizer que o pecado foi adultério, foi fornicação, foi prostituição e outros tipos de pecado. Porque se eu for mostrar à luz da palavra de Deus o que é pecado para a morte, você vai ficar aqui atônito. Adultério é para a morte. Prostituição, vender o corpo ou se doar seu corpo com segundas intenções para ganhar alguma coisa, é prostituição. Então fornicação, jovem fazer coisas que só os casais podem fazer antes do casamento, é fornicação. Mas tem também um tipo de pecado de pessoas tendo relações com animais. Pasme você, que tem gente para isso. É pecado de morte. Alguém que cuida de um bichinho por ali, tá entendendo? Cuida do bichinho e depois inventa de errar. Infelizmente, né? Tem gente para tudo, né? Ou você nunca ouviu falar nisso? Que teve um ser humano que deitou-se com tal animal. Isso acontece. Pecado de morte, né? A gente sabe que o mundo é capaz de muitas coisas, mas infelizmente às vezes no meio do povo de Deus tem um doido, né? Ou uma doida, não é? Aí fora tem mulher deitando com cachorro e aí, e homem deitando com jumento. Falar isso aqui te ensina o jeito, entendeu? Não vou dizer o lugar, não vou dizer o nome, questão de ética a gente tem ao vivo. Eu passei por um certo local, em um certo estado, trabalhando para Jesus lá, e alguém recebeu uma disciplina porque cuidava de uma besta. E foi dar um banho alisando os cabelos dela, esqueceu que era uma besta. E é pecado de morte. E tem mais, é uma aberração, uma abominação. E Deus abomina essas coisas. Quem está entendendo? Ok. E os casais tem que ter cuidado também. Porque eu até estudei um livro, analisei um livro aqui, uma pessoa falando sobre pecado que é pecado de morte, que é pecado que não é de morte. Mas quando chegou na área de pecado de morte, a pessoa fez uma seleção que eu até achei importante. Tá certo? O homossexualismo, o lesbianismo, você já sabe o que é e tal, tá correto. Só que a pessoa faltou apontar uma coisa. Aí a pessoa disse: coisas que só os casais podem fazer depois de casado. Ok, opa, peraí. E tem coisa que o mesmo depois dentro do casamento, tem coisa que dentro do casamento Deus proíbe. E não é eu, o bispo, que está dizendo, é a Bíblia. Tem coisas que dentro do casamento, mesmo casado direitinho, diante de Deus, está casado, está na bênção, está na comunhão, mas tem coisa que Deus diz não. Entendeu? E é claro que quando chega nessa fase que a gente está ao ar livre, com muitas crianças, jovem, aí a gente tem que falar com sabedoria, né? Tem que falar com sabedoria. Eu acredito que até a igreja já sabe, dentro do casamento, o que é que não pode ser praticado. Eu acredito que pela luz da Bíblia já sabe.
para entender isso que eu vou falar, porque eu quero falar de uma forma com sabedoria, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos. Aleluia. Romanos, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Para nós entender melhor esse aqui, para não passar desapercebido. Amém, irmão? Vamos lá. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, está escrito assim, ó. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A Bíblia está falando de pessoas que rejeitam a Deus. Dizendo que era sábio, se tornaram o quê? Tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Versículo 24 do capítulo 1 de Romanos. Por isso, Deus o entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Para desonrar o quê? O seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres, presta atenção nisso, até as mulheres trocaram o uso natural, trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Tu entendeu agora? Aí eu faço uma pergunta à igreja: qual é o uso natural da mulher na relação íntima? Não precisa me responder, você já sabe. E quando se troca isso, quando deixa o uso natural e vai contrair a natureza, contrair a vontade de Deus, então quem está entendendo, levante a mão. É disso que o texto está falando. Ela deixou o uso natural que Deus colocou para ter relação e troca. Então dentro do casamento isso aqui é proibido. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Mas lá no livro que eu estava lendo estava dizendo, porque dentro do casamento está tudo certo. Não, está tudo certo não, tem coisa que Deus proíbe. Amém? Amém. Então as mulheres da Jesus é Vida se acordem. Amém? É o uso natural. Estou falando de uma forma que a gente tem pessoas, crianças aqui. É o uso natural. Amém? Pois é. Então se for esse tipo de coisa, aí o bispo vai trazer essa pessoa de uma forma para restaurar essa pessoa. Mas aí, esse tipo de pecado, irmão, presta atenção nisso. Pecado de morte só não agrava tu. Pecado de morte mexe com o corpo de Cristo. Porque entende o que tu é. No corpo de Cristo tu pode ser um pé, uma perna, um dedo, um olho, uma pestana, um braço. Eu não sei o que é que tu é, mas a Bíblia diz que tu é membro do corpo de Cristo. E se tu é membro, tu faz parte de alguma coisa desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Então eu te pergunto, se tu machucar teu dedo, todo o teu corpo sente ou não? Amém, sente sim. Pois é, quando é pecado de morte, abrange toda a igreja. Pecado de morte abrange toda a igreja. E é por isso que pecado para a morte é tratado com disciplina. É claro que a pessoa reconhecer o erro e confessar o pecado, o bispo, o líder, não vai chegar e vai passar para a igreja o que a pessoa cometeu. A pessoa confessou um pecado de morte, o líder não pode passar para a igreja. O líder só vai passar para a igreja se a pessoa rejeitar o aconselhamento pastoral. Eu estou certo, eu estou certa, não vou me encurvar, não vou aceitar isso aqui. Então vai não? Igreja, vamos conversar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas se a pessoa reconhecer, doido é o líder que for passar para a igreja comentar. Porque a Bíblia manda ele resolver com sabedoria com a igreja, para não expor o pecado do irmão. Não é para expor o pecado do irmão. Quem está entendendo?
Nem expor aqui, nem expor a sós, nem expor em lugar nenhum. Calado. Resolve com a igreja calado, sem expor o pecado do irmão. Há tempos atrás, a pessoa, ó irmão, presta atenção nisso. Há tempos atrás, a pessoa vinha na frente do altar, olhava para toda a igreja e confessava o que fez. Era assim. Eu não sei onde os irmãos da época aprendeu isso, que Jesus mandou privar. É pessoa que gosta de condenar os outros mesmo. Vem cá aqui na frente, confessa teu pecado para todo mundo. Não é ele, né? É fácil. Nem é ela, nem é ele. Aí a pessoa vem para frente, coitado, olha para um, olha para outro, todo mundo. O que é que o irmão vai dizer ali? O que é que vai dizer? Rapaz, isso é mesmo que a pessoa cavar um buraco e descer. Então Jesus não quer isso não, irmão. Amém? Jesus não quer isso não. A pessoa confessou, aí o líder vai dizer que a pessoa entrou em disciplina. Os curiosos vai, por que essa disciplina? Por quê? Vai ficar curiando. Vai ficar curiando. Mas não é para passar. Não é para expor. Porque a pessoa reconheceu. Aí eu estou dizendo os curiosos, mas não é todo mundo não, viu? É uma parte. Às vezes tem um curioso, mas não é todo. Tem gente que está em disciplina e pronto. Para que saber, irmão? Para que procurar saber? Já está em disciplina, sabe que errou. Agora procurar saber o erro. Para quê? Vai dar jeito, é? Vai dar jeito. Aquele que mais quer procurar o erro de alguém que entrou em disciplina é porque quer fofocar, né? Quer espalhar para todo mundo o pecado do irmão. Quer fofocar para todo mundo. Eu vou saber, mas vai ficar só para mim. Duvido. Aí é, bispo. E foi por causa disso. Misericórdia. Misericórdia, bispo. Misericórdia. Quando o bispo sair no WhatsApp, sabe quem pegou? E eu vou te dizer um babado. Ainda mais assim, o babado. Ainda tem isso no meio do povo de Deus, né? Eu fico de queixo caído quando eu escuto um crente dizer: tá sabendo do babado? Eu digo: meu Jesus do céu, eu estou no Egito? Que o mundo diz: tu tá sabendo o babado? O mundo, crente não. Isso é pra coisa do mundo. Ah, minha filha, você não sabe de nada. Senta que já vem história. Olha aí. Aí a Bíblia diz: com a medida que tu medir, com a mesma medida tu serás medido. Hoje foi ela, hoje foi ele, amanhã é tu. E quando alguém cair, a igreja não pode ficar tipo: quem caiu? Fulano. Eu já sabia. Não queria ser tão santo? Não queria ser tão santa ela? A igreja não pode fazer isso. Eu não dizia a tu, menino, que ali era fogo de palha, daqui a pouco caía? É. Aí a Bíblia diz: da maneira que tu medir, tu também será medido. Não. Quando alguém cair do corpo de Cristo, a primeira atitude da igreja é se entristecer, ficar triste, porque um corpo, um membro do corpo de Cristo pecou e errou. Hoje tem líderes, não é todos, irmão, estou falando, não vou dizer nome, uma certa parte. Tem alguns que não sabem conter quando alguém confessa um pecado para ele ou para ela. Não sabe. Quando termina: olha, fulano, não ia dizer ninguém não, mas vou dizer a tu, vem cá. Aí disse esse aqui, ó: saiu daqui, fulano, vem cá. Não ia dizer eles não, mas ia tu, vem tu. Aí saiu dali, ó: eu vou dizer, pronto, disse a igreja todinha. Disse a igreja todinha. E na cabeça dele está tudo certo. Jesus mandou ser privado. Amém? Resolveu o caso privado. É como eu disse, Jesus não quer ninguém expondo. Mas aí eu estou falando da pessoa que reconheceu, irmão. Eu estou falando de pessoas que aceitou aquele aconselhamento pastoral. Mas agora nós vamos concluir mostrando quando a pessoa rejeita até a igreja. E agora? Rejeitou a primeira visita, rejeitou a segunda visita com as 3 testemunhas. O caso foi passado para a igreja. A pessoa também não aceita e rejeita. Aí Jesus diz: considera como gentil e publicano.
alguém que não tem parte no reino de Deus. Meu Deus. Alguém que não tem parte com o céu. Alguém que vai estar excluído do céu. Entendeu como o caso é sério? Como o caso é pesado? Vamos lá. Quando todos os esforços de restaurar falham, a igreja se vê diante de uma decisão difícil, mas é necessária. Vamos mostrar isso de 3 formas. Primeira forma, a exclusão como último recurso. Então a exclusão é o último recurso, porque a pessoa rejeitou já 3 vezes. Então agora vem a exclusão. A exclusão do seio da igreja é um ato de proteção e a integridade da mesma. É um chamado ao irmão para reflexão profunda sobre o seu pecado. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Olha o que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se você ler do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo do capítulo 1, aliás, se você ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 5, você vai compreender que tinha um irmão na igreja de Coríntio que estava tendo relação com a mulher de seu pai. Não era a mãe dele, era a madrasta. É só ler o texto. Então o tipo de pecado já não é de hoje. Tem gente colocando muito problema na igreja. Problema na igreja já não é de hoje, irmão. É desde o tempo antigo. Então tinha um camarada lá, caladinho, tendo relação com a esposa do sua madrasta. E Paulo, de longe, Paulo não estava presente em Coríntio, mas essa notícia chegou até o apóstolo Paulo. E quando Paulo descobre, irmão, vou ler para tu ver. Ouvi-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existem mesmo entre os gentios. Paulo está dizendo, esse tipo de pecado eu não ouvi falar ainda, nem no meio dos ímpios, mas está tendo no meio de vocês. Isso não é que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Entendeu? E se você já anda cheio de orgulho, quando deveria ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa, o que é que Paulo está dizendo? Você está cheio de orgulho, caladinho, está tudo certo, é? E vocês não conseguiram tirar esse tal do meio de vocês. Paulo está pedindo para a igreja excluir o tal, tirar o tal do meio dela. Mas a igreja estava sabendo que o camarada estava com esse tipo de pecado e a igreja estava caladinha. Ninguém repreendeu, ninguém falou, estava tudo certo. Aí quem foi o fundador dessa igreja foi o apóstolo Paulo. Ele estava fazendo a missão no outro canto, estava. Mas quando ele soube, aí ele mandou uma carta. E a carta, meu irmão, foi peia para 10 para um comer só. Olha mais. Versículo 3. Aleluia. Eu, na verdade, ainda que ficar fisicamente ausente, observa que ele não estava presente. Fisicamente ausente, mas presente em Espírito. Mesmo que o líder não esteja presente, esteja ninguém sabe onde, mas o espírito dele está ligado à igreja. Glória a Deus. Aleluia. Com o poder de Jesus nosso Senhor. E ele está falando o nome de Paulo? Ele está falando o nome de quem? Com o poder de Jesus nosso Senhor. Eita Deus. Que esse tal seja entregue a quem? Lê aí. Satanás. Seja entregue a Satanás. Isso é forte ou não? Paulo está com a autoridade que Deus delegou para ele. E está dizendo que esse tal seja entregue ao diabo. Mas para quê? Paulo estava entregando ele a Satanás. Para quê? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do juízo. Quem está entendendo? E se tu veio dizendo para alguém aqui, portanto errar e não querer nada acertar, não querer ouvir ninguém, não querer ouvir a igreja, e eu dizer, eu te entrego ao diabo, tu vai dizer o que é o teu bispo? Tu vai dizer o que é o teu bispo? Que é isso? O bispo está entregando alguém a Satanás. Mas é o bispo?
É a Bíblia. Só que Paulo entregou, não foi a alma, entenda? Paulo entregou o corpo. Paulo entregou o corpo dessa pessoa para o diabo cirandar. Agora, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dando autoridade de o diabo possuir aquela pessoa e cirandar com aquela pessoa de uma forma que leva até a morte, para que a alma seja salva no arrependimento no leito. Ou seja, o diabo possuir a pessoa, levar a uma decadência tão miserável que a pessoa, quando vê que vai partir mesmo, se arrependa, porque se partir sem se arrepender, o diabo leva para o inferno. Então se arrependa no leito e de lá o Senhor guarde a alma, mas o corpo vai embora. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Meu Deus. Entendeu a gravidade da coisa? Por conta que Paulo ficou revoltado com aquele tipo de pecado, que um irmão dentro da igreja estava possuindo a mulher do pai. Hã? Imoralidade sexual, pecado para a morte. Aí Paulo resolve dessa forma aqui. Agora, versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Noutra tradução de jactância, vaidade. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quem é a massa? A igreja. Quem é o fermento? O pecado. Quem brinca com o pecado, mas pequenininho que achar que seja, você vai ficar também atingido, porque um pouco de pecado mexe com toda a igreja. Aleluia. Um pouquinho de pecado vai azedar a igreja, vai atingir um por um. É por isso que o líder com os membros com as lideranças, não pode passar a mão em pecado, porque o pecado destrói uma igreja inteira. Meu Deus. E quem estava no mundo foi chamado para Cristo para andar em santidade, não foi para pecar. Mas tem gente com Cristo querendo viver os dois lados, em santidade e em pecado. Não tem como fazer isso. E se alguém tentar dizer que é crente e está em pecado, é profano diante de Deus. É profano. Então a gente tem que viver a sinceridade do Evangelho, a santidade do Evangelho. Então é dizer ao pecado não. E o líder que saber que alguém está no meio do seio da igreja, em pecado, tomando santa ceia, e esse líder fica caladinho, porque afinal de contas aquela pessoa tem um dízimo gordo, tem uma oferta gorda, vai para o inferno o líder e vai para o inferno ela. E vai para o inferno ele, porque ele passou a mão na cabeça dele, passou a mão na cabeça dela, por causa de presentinho, por causa de dízimo e por causa de oferta. Aqui na Jesus é Vida é diferente. Guarda teu dízimo, guarda tua oferta e te converte. Te converte. Eu não quero dízimo de ninguém aqui, nem oferta de ninguém para ter um padrão de imoralidade sexual, para andar em pecado. Aqui é o seguinte, meu irmão: se tu é dizimista, se tu é ofertante, seja também santo, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E a minha luta todinha é para eu não me corromper. Isso que eu falo aqui, eu vigio pro resto da minha vida para eu não me corromper, para não passar a mão nada de erro. Estou aqui para abraçar quem quer ajuda, estou aqui para ajudar quem quer ajuda, estou aqui para levantar quem está caído, estou aqui para restaurar o que está abatido. Mas se a pessoa quiser, a pessoa tem que querer, ninguém faz nada à força. Mas também eu estou para excluir qualquer um que não quiser nada com Jesus e quiser só estar pecando dentro da igreja e escandalizando a placa da igreja, escandalizando o nome do Senhor. Eu estou aqui para disciplinar e, se necessário for, excluir da Jesus a vida. Excluir, porque é a Bíblia que me manda fazer isso. É a Bíblia que me manda fazer isso. Tome cuidado você, quando você descobrir que alguém está em pecado e você fica caladinho. Não vou falar não para não ferir. Deixa o bichinho. Então tu tá aí, ó, conivente. Para Deus, tu tem culpa no cartório. Bispo, eu não tenho coragem de falar. Então se afasta, porque tu nem fala e nem se afasta. Tu tá assim, ó. É a Bíblia quem diz.
Já que tu não tem coragem de falar, criatura, se afasta. Mostra pelo menos com o teu afastamento que tu não está de acordo com aquela prática infeliz que Deus não está aceitando. Você tem que mostrar pelo menos isso. Se afasta. Eu me afasto até da minha mãe, me afasto até do meu pai, se eu descobrir que ele está em pecado. Se eu for conversar com eles e eles não querem me ouvir e querer continuar em pecado, eu me afasto deles. Agora me diz aí dos demais. Graças a Deus que ele é um diácono cheio do Espírito Santo. E a minha mãe é uma missionária cheia do Espírito Santo. E se eu trouxer ela aqui para ela pregar, meu Deus do céu, sai da frente. E a velhinha é chicote com as duas mãos. Meu Pai do céu. Quero que ela venha em São Paulo para um dia você ver ela pregando aqui. E pode ser jogo longo, que a velhinha segura. Ô glória. Agora meu pai é no louvor, prega não. Mas quando abre a boca para louvar, o céu desce. Um velhinho animado. Eu estou dizendo que for nesse tipo. Eu não tô dizendo, ele, graças a Deus, tem um padrão de vida. Eu já me espelhei neles. Passei hoje a ser bispo. Eu me espelhei nos meus pais. Meus pais têm um padrão de vida admirável, para a glória de Deus. Mas eu já coloquei trazendo ele por exemplo, para mostrar para você que eu não passo a mão em ninguém não. Vamos ver que fizesse parte aqui, minha família também. Pai, mãe, tudo. Errou, filho. Quer conserto não? É disciplina. Quer rejeitar a disciplina? É exclusão. Porque acima do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de todo mundo, está Deus. Acima. Está Deus. Quem está entendendo isso aqui? Deus. Tá, é Deus. Mas tem gente que parece que não está, é Deus não. Né? Quem está entendendo? Glória a Deus. Vamos terminar. Passou um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Então foi Paulo que disse, meu irmão. Vou entregar Satanás ao corpo dele aí, para o diabo pegar e se andar. E quando for na hora da morte, a pessoa se arrepende. Para que naquele dia a alma seja salva. Segunda forma, a necessidade do amor na exclusão. Mesmo na disciplina, a decisão deve ser feita com amor. O objetivo é sempre restaurar e não a punição. Lembrando que a disciplina do Senhor é para nosso bem. Abra aí Hebreus capítulo 12, versículo 6. Eu ainda estou falando aqui da disciplina. Porque a exclusão é te cortar do rebanho, é cortar do corpo de Cristo e a pessoa não faz mais parte daquela igreja. Agora, na disciplina, a pessoa ainda faz parte do corpo de Cristo. Apenas está disciplinado, mas ainda faz parte daquela igreja. Exclusão não. Exclusão corta da comunhão mesmo de uma vez por toda. Entendeu? É diferente as duas coisas. Hebreus 12 e o 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então somente um membro ir lá para tentar acertar as coisas, já foi Deus que levou ele ou ela. Depois não ouviu, levou os três. O membro com aquelas testemunhas que eu já vos falei. Era Deus que estava levando a três testemunhas também, para acertar. Não que ouvi. Agora foi o líder da igreja, que está representando a igreja. A pessoa ainda não quis ouvir. Era Deus que estava repreendendo para a pessoa se acertar. Aí a pessoa não quis ouvir, então entrou a exclusão. Quem entende? Glória a Deus. Aleluia! Mas por que Deus faz assim? Porque o texto está dizendo que Ele te ama e me ama. E se Ele vê a gente errando, Ele vai nos repreender. E tem gente que é ruim de aceitar repreensão. É ruim de aceitar exortação. Mas Deus exorta, corrige, castiga todos aquele a quem ama e o recebe como filho. É uma forma de mostrar para nós o amor dele, para a gente não ficar no erro. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceira forma, o poder da chave do reino. Isso aqui é forte, irmão. Aqui é onde o negócio... O poder da chave do reino. Jesus promete que o que ligarmos
e desligar na terra será reconhecido no céu. Veja aí Mateus 18 e 18. Olha agora. Como é que a igreja tem autoridade de desligar alguém no céu e ligar alguém no céu? Foi Jesus que deu essa autoridade. O líder faz uma oração junto com a igreja e aí a pessoa é desligada. O líder faz a oração junto com a igreja e a pessoa é ligada. Quem está entendendo? Glória a Deus. Olha aí o texto. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será o quê? Ligado onde? No céu. E tudo que desligardes na terra será o quê? Ligado no céu. Então a igreja tem essa autoridade de ligar alguém no céu e desligar. Agora detalhe. Quero falar um detalhe com a igreja aqui para entender. Vamos dizer que alguém errou e não quer reconhecer nenhuma atitude da igreja de onde errou. Rejeita a primeira testemunha, rejeita a segunda, que foi 3 pessoas, rejeita a igreja e não aceita de jeito nenhum. A igreja desliga essa pessoa. Aí a pessoa dá na cabeça de ir para outro canto para tentar se ligar lá. A luz da Bíblia, só o sacerdote, onde você for desligar, tem autoridade para ligar você. Aleluia. Porque assim era fácil. A pessoa rejeita uma disciplina naquela porque não quer passar, vai para aquela. Aqui comete outra coisa, vai para a disciplina, rejeita, vai para aquela. Ali comete outra coisa, vai para a disciplina, rejeita. E aí a pessoa do mundo todinho rejeitando as disciplinas e querendo se ligar noutra igreja. É por isso que Deus não aceita. Aonde errou, é onde se acerta. Aleluia, Jesus. E se a pessoa sair de uma igreja porque o líder quis disciplinar por conta de um ato cometido grave, e a pessoa não querer aceitar aquela disciplina e vai para outra igreja, chega lá caladinho, caladinha, não diz nada para ninguém, faz de conta que está tudo certo, entra na comunhão da igreja caladinho e caladinha e fica por ali, se morrer vai para o inferno. Porque Deus viu o que rejeitou lá atrás. Está entendendo, irmão? Tem que acertar as coisas. Então se tem alguém nos assistindo nesta noite, se você errou em alguma igreja, se acerte primeiro antes de sair. Porque essa igreja tem a autoridade de ligar você ou desligar do reino de Deus. Se acerte primeiro antes de sair de lá. Aí tem gente quando sai devendo disciplina, diz assim: fulano lá não me honrou, não me honrava não, cheio de talento, cheio de dom, não me honrava não, eu vim para aqui. Entendeu? E quando é que você sai de uma igreja para outra de forma que Deus se agrada? Quando você não sai devendo disciplina e você pede a bênção. Agora, se você não cometeu nada, quer sair de uma igreja para outra e vai conversar com os líderes, e o seu líder não quer aceitar, ele não tem autoridade para lhe segurar. Ninguém segura ninguém. Pede a bênção. O dever do líder é abençoar, e você vai congregando onde você quiser. E se ele quiser colocar em você em disciplina, essa disciplina não voga. Porque a disciplina que voga é alguém que peca para a morte. Vou te disciplinar porque tu quer sair daqui e quer para outra igreja. Essa disciplina não voga, líder. Deus não deu autoridade para tu para isso. Deus deu autoridade para tu disciplinar ovelha rebelde que não quer se consertar. Aleluia. É cabível ela abençoar e a pessoa sair. E se você sair, eu boto em disciplina. Você pode sair, meu querido. Pode sair, meu irmão, minha irmã, e congregar no canto que você quiser, porque você não está devendo nada com pecado, e você foi pedir a bênção. E ele que não quis dar a bênção, porque ele quer sustentar você forçado. E ninguém fica em lugar nenhum forçado. Você tem livre-arbítrio para escolher onde quer congregar. Glória a Deus. Líder nenhum é dono de ninguém. Glória a Deus. A igreja de Jesus, o líder é um governo que Deus levantou para ensinar o rebanho. Aleluia. Agora, enquanto você estiver fazendo parte daquela igreja, você é submisso à doutrina, às normas, às regras e à liturgia que existe naquele lugar. Quem está entendendo? É desse jeito.
Amém? Eita Deus. Conclusão. Que possamos entender a disciplina na igreja como ato de cuidado e responsabilidade. Quando o irmão peca, devemos agir com amor, buscando sempre a restauração, mantendo a unidade da igreja. Ao tomarmos decisões difíceis, que cada ato seja guiado pela intenção de ver todos nós crescemos mais perto de Cristo. Que a nossa igreja seja um reflexo do amor e da graça de Deus em tudo que fizemos, mesmo em momento de correção. Amém? Muito bem. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Então fique ciente. A igreja que você congregar, você tem que ficar sabendo que essa igreja tem disciplina. E tem exclusão para quem não quer nada com a vida, quem não quer nada com Jesus. Você fique ciente que você faz parte de uma igreja séria e que leva as coisas de Deus a sério. Amém? Vamos ficar de pé.